Olá! Durante o programa de hoje vamos falar sobre o trabalho efetuado anualmente pela Defesa Civil de Maceió. Mas nosso tema se baseia numa questão: Defesa Civil, função preventiva ou remediativa? Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco o coordenador da Defesa Civil de Maceió, Coronel Antônio Almeida. Todos os anos, no período das chuvas, acompanhamos o trabalho dos bombeiros em emergência ou estado de calamidade pública. Mas qual é o verdadeiro papel da Defesa Civil de uma cidade como Maceió? Reduzir as vulnerabilidades aos desastres ou unicamente tratar os efeitos devastadores das tragédias naturais? Qual é o papel, coronel, da Defesa Civil? Boa noite. Boa noite, Miguel. Satisfação é muito grande estar aqui. As ações de defesa civil são divididas em dois períodos e em 4 fases. É o período de normalidade e o período de anormalidade. No período de normalidade você tem uma fase, né? São 4 fases. Tem uma fase que é a fase preventiva. Se as ações preventivas não surtirem efeito, aí aconteceu o desastre, aí você tem um segundo período, que é o de anormalidade, e 3 fases, né? Que é a fase de socorro, de assistência e de restauração do cenário. O ideal seria que nós estivéssemos, né, sempre desenvolvendo ações preventivas para evitar o pior, porque é mais fácil você investir já uma voga nacional hoje no mundo todo, que $1 gasto em prevenção economiza de 20 a 30 dólares na emergência. Quer dizer, compensa você investir na prevenção. Ele é mais racional e economicamente parece viável esse trabalho, mas o comportamento administrativo, né, as políticas de governo, elas aceitam essa equação? Miguel, o que nós temos percebido, estávamos conversando há pouco, e eu estava comentando que o primeiro desastre que eu atendi foi em maio de 1977. E aí você tem 30, quase 40 anos, 34, 35 anos, né? 34 anos. E a gente, é evidente que eu não fiz o trabalho, né, de uma vida de 34 anos, me dediquei 100% apenas à defesa civil, mas me dediquei também para observar principalmente as reações e venho acompanhando há muitos anos as consequências do desastre. E nós percebemos que o que nós percebemos hoje com relação à prevenção e o atendimento emergencial é que as pessoas, inclusive os gestores públicos, não acreditam que um determinado fato que aconteceu esse ano vai acontecer de novo. Quer dizer, o ser humano, de uma maneira geral, não é só no Brasil, mas de maneira geral, tem uma memória muito curta. Você enfrenta uma emergência, né, num caso de inundações, como tivemos agora na região serrana em janeiro, no Rio de Janeiro, esse agora recente no Japão, né, e você vê as consequências da radioatividade, né, que está trazendo preocupação não só para lá, mas para o mundo todo. E a nossa memória ela é muito curta, porque você passa, por exemplo, aqui em Maceió especificamente, você enfrenta chuvas, que é a consequência maior, né, e você tem o processo, o processo natural. Você tem a precipitação, a evaporação da água, ela forma as nuvens, cai, existe a precipitação, evaporação, a transpiração, depois tem a precipitação e nessa precipitação você tem as consequências, os desastres que foram identificados, chamados desastres naturais, aqui em Maceió, né, relacionadas às encostas, que são muito, né, assim, ocupadas de maneira errada e sem o devido acompanhamento do poder público. Aí você tem as inundações, os alagamentos, as erosões, os deslizamentos e os solapamentos. O solapamento é a queda das encostas marginais do rio. São 5 tipos de desastres que nós identificamos em Maceió em função da chuva que afeta as encostas. E o que temos percebido é que as pessoas têm uma memória muito curta. Aconteceu um desastre agora, por exemplo, em Maceió, em 2004 morreram 24 pessoas. Em 2005 morreu uma, em 2006 morreram 2 pessoas, e nós estamos na Defesa Civil desde 2007, Defesa Civil de Maceió, e infelizmente a gente
passou por um momento muito triste, que foi em 2009, entre janeiro de 2007 até agora, nós tivemos um dia com um desastre relacionado à parte de chuva, mas com 3 vítimas fatais. Então, há uma previsibilidade, né? É a crônica de uma morte anunciada. Existe a previsibilidade, existe, se a gente tivesse um pouquinho de lembrança, não precisa puxar muito pela memória, mas a gente tem um registro de desastres assim estrondosos. Por exemplo, na região serrana, a gente sabe que houve uma divulgação que em 1967 ou 69 morreu um número muito maior de pessoas do que agora. Agora foram mais de 1.000 pessoas no Rio de Janeiro. Você vê a diferença do Haiti para o Chile e agora para o Japão, né, com relação ao número de mortes. As pessoas estão muito mais preparadas, no caso no Japão, no caso da Austrália, né, você vê uma inundação tremenda daquela da Austrália e um número muito pequeno de mortes. Com relação à previsibilidade e o nosso preparo, parece que há um ingrediente que ele é determinante para o número de mortos ou os desastres, né? Dentro desses sinistros que são considerados normais dentro da previsão da natureza. Vai chover, é encosta, vai ter que ter, houve a ação do homem. Então, esse é o ingrediente, a presença do homem num local inadequado, ocupando um local que a legislação não permite. Isso. Miguel, e tem uma coisa interessante que você falou. Os desastres eles são classificados em 3 tipos: desastres naturais, desastres humanos ou mistos. Os humanos são chamados também antropogênicos, né? Que depende da vontade humana. E hoje, já há uma corrente que diz que nenhum desastre que acontece hoje é natural. Ele é consequência sempre da intervenção ou omissão do homem na natureza, né? Porque a ocupação de áreas de risco, e aí a gente estava falando em memória e começa a também falar sobre conhecimento, comportamento e educação, né? É porque você tem procedimentos que devem ser adotados com relação a acidentes humanos, um procedimento, com relação a acidentes naturais é outro procedimento, mas hoje, como está sendo colocada essa corrente, já está dizendo que não existe mais acidentes naturais, mas sim, hoje, são todos com intervenção do homem, então passou a ser acidentes, desastres humanos. Se você tem a incursão, você tem a interveniência do homem na natureza, provocando desastres humanos, você também pode ter o homem evitando que esse desastre aconteçam, porque aí você tem uma coisa, você tem o evento natural e tem o desastre natural. O evento, você não pode perder a memória. Nós temos aqui os dados de 46 anos do índice pluviométrico da média histórica mês a mês. Aí a gente sabe se vai chover mais um pouquinho ou vai chover menos. Mas se você já conhece o evento danoso, o evento que pode levar ao desastre, você pode coibir isso, né, com a sua intervenção. Dentro desse canal de previsibilidade, qualquer plano, né, de defesa civil, ele tem que começar basicamente pela não ocupação da encosta. Com certeza. E aí vem algumas informações técnicas relacionadas a perigo, risco e a evolução, né, que a gente poderia ter com relação aos cuidados, o ensinamento do ser humano quando criança, né? Aí nós estávamos conversando agora há pouco. No Japão, né, houve o tsunamis, né, e o terremoto, e o pessoal já sabia o que fazer. Em Maceió, a gente tem o problema da chuva, mas aí se acontecer o deslizamento, houve essa ocupação ainda, né, por falta de educação, por falta, às vezes, em algumas situações da fiscalização do órgão público, a gente também não pode deixar de lembrar, né, que é importante, já que o povo que está ocupando essas áreas de risco e que já está muito claro que você tem o evento natural e tem o desastre. Se você não consegue, no meio do caminho, com fiscalização, com educação, não ocupação, respeitando o risco, né, você provoca esse desastre, alguém tem que responder por isso. Dentro desse processo da legislação, da não ocupação de encosta, qual é o trabalho da Defesa Civil junto com o Ministério Público e a própria Prefeitura
na fiscalização dessas ocupações irregulares? A fiscalização, na realidade, do solo é do município. Nós temos um órgão, Maceió, que é a SMCCU, mas existem outros órgãos que também fazem um trabalho de complementar. Por exemplo, Secretaria de Planejamento. Hoje também, depois desse desastre do Rio de Janeiro, eu assisti um monte de especialistas falando sobre o desastre lá da região serrana. E todos, sem exceção, disseram que a gente tem que ter o primeiro documento que norteie o trabalho de fiscalização, de ocupação de áreas de risco ou não, de perigo, né, que é antes do risco. Você tem que ter um documento básico que é o plano diretor. Plano diretor, todo município tem que ter isso. Dentro do plano diretor você tem o mapeamento da cidade. Agora existe uma polêmica sobre a ocupação de áreas de preservação ambiental. Disseram que Maceió tem um número muito grande, até me procuraram, mas isso é um outro órgão que cuida, que é a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente. Então você tem a Secretaria de Planejamento, que é responsável pelo plano diretor, tem a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente, tem a Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano, tem a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Quer dizer, são vários órgãos que cuidam, um da fiscalização, outro desse norte, né, de procedimentos. E aí, Miguel, sobre isso, eu sou assinante da Veja há mais de 30 anos. E a Veja, pela primeira vez, agora em janeiro, vocês podem falar isso, mas não é propaganda, é o que ela falou, é uma reportagem normal, né? Um artigo normal, ela mostrou 8 soluções depois desse acontecimento lá na região serrana. E a primeira coisa que a Veja disse, buscando informações de especialistas brasileiros e internacionais, de fora, diz que a primeira coisa que se tem que fazer para evitar o desastre, tem o evento você não pode, né, e vai acontecer, mas para evitar o desastre, a primeira coisa a fazer é mapear as áreas de risco. E as áreas de risco, elas são mapeadas dentro do plano diretor. E aí você tem um norte de ocupação. E se alguém não está cumprindo isso, né, está ocupando de maneira indevida, aí você tem os órgãos de fiscalização e, consequentemente, de multa, com o poder de polícia até. Vamos a um breve intervalo e, na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana: defesa civil, função preventiva ou remediativa. Até já.